Então tá, cá sou eu novamente para tratar da minha ansiedade e ajudar vocês a conversarmos sobre mercado financeiro. Reitero que eu faço isso por prazer e por amor ao mercado financeiro, então é, eu espero que vocês usem esse conteúdo para vocês poderem terem um aprendizado cada vez melhor com o mercado financeiro. E claro, para a gente poder conversar, trocar uma ideia. E principalmente que isso aqui não se trata nem um pouco de recomendação de compra e venda. E muito menos se trata de qualquer tipo de comunicação, enfim, ou algo de que eu represente alguém. Não represento ninguém aqui, estou falando com o Felipe Reis, tá bom? Bom, então deixando bem claro aqui, vamos entender o tópico desse vídeo. Eu entendo que o mercado está chegando num ponto muito decisivo em relação ao momento econômico e político, em relação mundial. Não vou falar aqui de políticas monetárias de Donald Trump e muito menos de políticas monetárias da China, porque não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é olhar os gráficos e entender o que o mercado vai vir a fazer nos próximos dias, até mesmo amanhã e também nos dias que estão por vir por diante, tá? Eu vou começar aqui então colocando na tela o gráfico do índice futuro. Eu gosto de chamar o índice de índio. Por quê? Porque é INDIFUT, tá? Essa é uma forma que eu aprendi a chamar no tempo que eu trabalhava nos bancos, beleza? Então tá. Então o índice futuro na tela. Como que eu gosto de fazer a análise dele? Então como é que nós vamos fazer esse vídeo aqui? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou olhar o índice futuro, o Ibovespa, que é o formato qual tomo minhas decisões durante o dia e também as minhas posições. Então, olho primeiro o índice. Num segundo momento, eu olho a partir do Profit, eu olho na aba composição dos índices, que eu vejo quais são os ativos que estão mais fortes e quais os ativos que estão mais fracos no momento, para eu poder procurar por pontos de entrada e pontos de venda. Vou fazendo essa análise com vocês, vou conversando com vocês e vou dando boas risadas, tá bom? Então esse vai ser a nossa didática aqui no vídeo de hoje, beleza? Então índice futuro na tela, deixa só eu talvez diminuir minha face aqui. Aí, beleza, que vocês não querem me ver. Então, índice futuro na tela. Como é que eu poderia analisar o índice, tá? Eu começo sempre do gráfico diário, tá? Felipe, quais são as médias móveis que tu usa? Velho, vai te catar, eu não quero que tu me copie, eu não quero que tu use as minhas médias móveis. Eu quero que tu somente utilize aquilo que você entende que é bom pra você. Então, se você acha que a média móvel de 200 funciona, usa ela. Se você quer usar a média móvel de 90, usa ela. O que você tem que entender é que é importante que você tenha duas médias no seu gráfico se você quiser operar por gráficos. Quais são essas médias? Médias longas e médias curtas. Então, por exemplo, eu tô aqui usando a média de 200, eu acho que é essa daqui. Então uma média de 200 aqui e uma média curta de 8. Por que eles são importantes? Porque a média nada mais é do que o preço ou a decisão que o preço está tomando. Então, se eu estou operando abaixo da média, então vamos fazer uma análise aqui do que é média móvel. Tu tem um vendedor no teu time. E esse vendedor ele tem uma média de vender 400 mil todo mês. E aí chega um mês que esse vendedor vende 300 mil. O que acontece? Ele vendeu abaixo da média, ou seja, ele está performando mal. Se chega outro mês, ele vende 250 mil, ele foi quase que 50% abaixo da média. Isso não é um bom vendedor. O que eu poderia entender é que ele está performando mal. Então, qualquer tendência a partir desse momento é que a tendência dele seja baixa, ou, claro, que ele mude, mas vocês entendem que estão operando de maneira negativa ou de maneira não positiva. Então, reparem como a média em vermelho, que é essa média chamada de 8 períodos, acho eu, mas se for uma de 9, uma de 10, pouco importa, tem que ser uma média curta, curta de entenda-se até 20, tá ótimo. Então, se você tem uma média curta, que é essa média vermelha, repare como ela vai guiando os preços, tanto para cima quanto para baixo. Então, ela estando abaixo, quer dizer que nós estamos no momento de vender, beleza? Então, nós acabamos perdendo, que é uma frase muito conhecida no mercado, perdemos a média móvel. Então, nós perdemos a média móvel de 8 períodos. A de 200 nós perdemos faz tempo, né? Perdemos em 2024 ainda, faz quase um ano já. 24/9 a gente perdeu a média móvel de 200. E assim a gente vem perdendo ela, beleza? Encontramos ela aqui, perdemos novamente. Show de bola. Felipão, entendi que é móvel de 8. E isso aqui também nada mais é que uma média móvel longa. E isso aqui são Keltner Channels, um indicador que eu uso como uma média móvel mediana, digamos assim, tá? Teria uma média móvel de 15 aqui. Não, 25 seria essa média aqui, tá? Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Ficar duas vezes aqui. 25. Vamos ver se vai ficar em cima. Caraca, o pai é muito bom. 25. Beleza? Então, dito isso, nós já entendemos agora como que funciona as médias móveis, tá?
As médias móveis, elas nunca vão ser determinantes para um trading, tá? Ah, Felipe, mas tem o setup do Stormer, aquele trap em médias móveis. Eles funcionam? Sim, funcionam, só que eles não funcionam por causa da média móvel, mas sim por causa da questão da média, tá? Vou pedir licença que eu vou ligar o ventilador aqui da minha casa, tá? Só um minutinho. Então tá, dito isso, a gente vai nesse momento começar a procurar por zonas de preço. O que são zonas de preço? São regiões onde o preço toca e ele reverte, e ele vira. Então existem duas formas de você tradear no mercado financeiro. Formas a quais, como por exemplo, a favor da tendência e contra a tendência. Então duas formas de operar. A favor e contra a tendência. Eu sou muito adepto de se operar contra a tendência. Por quê? Porque eu acho que desde que minha mãe me criou, eu fui do contra. Então eu gosto de operar contra a tendência. Não tem nenhuma explicação lógica para isso. É a forma como eu gosto de operar. Ultimamente tenho tentado mudar minha forma de operação para a favor da tendência, mas tem sido bem desafiador. E eu sempre operei nesse método de contra a tendência e cheguei onde cheguei graças a ele, tá bom? Então hoje eu vou traçar com vocês esses pontos importantes nos ativos. Então aqui, por exemplo, é um ponto de tendência, beleza? Por que é um ponto de tendência, um ponto de importância, vamos assim dizer? Sei lá, vamos colocar aqui no nosso Rio Grande do Sul como um exemplo, tá? O que é um ponto decisivo para a dupla Grenal no futebol? É o Grenal. Então aqui, por exemplo, seria um Grenal, tá? É um ponto decisivo. Se ganhar, vai subir, vai continuar vencendo, e se perder, vai continuar perdendo. Então toca aqui uma vez, perde, toca uma vez aqui, perde, toca outra vez aqui, não consegue ganhar. O nome disso aqui, segundo os livros, é resistência. Só que a resistência ela nunca é uma linha, e sim ela é uma região. Então poderia ser isso aqui uma região de resistência, resistência, por exemplo. Beleza? Aonde nós teríamos uma região de suporte, seria essa região aqui. Por que é uma região de suporte ou uma região de Grenal? Porque ele toca uma vez e para, toca uma vez e para, toca outra vez e para. Da mesma forma, regiões de suporte também viram regiões de resistência. Então repare que ele toca aqui e segura aqui novamente. Ó. Então, aqui ele parou de cair e aqui ele parou de subir. Beleza? Aqui ele sentiu a região de resistência. Como é que eu sei que ele sentiu? Porque ele fez um candle martelo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa região aqui, ó, ele fez um candle martelo. Então entrou pressão vendedora, mesmo que ele tenha ignorado num curto prazo. Beleza? Show de bola, então já entendemos. Aqui novamente, ó, tentou voltar para dentro do retângulo, não conseguiu. Ó, esse candle aqui, ó, esse martelo, ó, tentar mostrar o martelo para vocês. Tentou voltar, não conseguiu. Beleza? Então, com esses pontos traçados, eu vou ensinar vocês análise gráfica em alguns segundos, tá? Ó, agora aquele corte para o Instagram, tudo que você não sabia sobre análise gráfica. Aqui no seu Profit, você vai clicar aqui na aba canal e vai traçar esse topo aqui, tá vendo? Ó? Traçou o topo. E vai traçar esse suporte. Beleza? Tu vai clicar duas vezes em cima dele. Vai em aparência, linha central. Vai colocar uma cor que você queira. Vou colocar essa aqui. Vou só mudar o estilo. Vou colocar aqui, colocar um pouquinho mais grosso para vocês verem. Aí, fechou. Ok. Vou pegar essas minhas três linhas. Vou dar Ctrl o C nelas, dar um Ctrl V e eu vou jogá-las para baixo, tá? Reparem que ela já marcou uma nova região para mim. Então ela marca esta região aqui. Deixa eu só fazer o meu ponteiro para vocês conseguirem visualizar melhor. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Então sempre falando nessa ponta aqui do gráfico, tá? Então reparem como aqui ela segura, aqui ela tenta voltar, ó, ela tem uma lateralização, o centro do canal sempre mantém, ó, aqui segura de novo, aqui segura de novo. Então são regiões de uma importância, ou de suma importância no português bem dito, beleza? Felipe, se eu pegar e fazer a mesma coisa para cima, funciona? Vamos ver. Ctrl C, Ctrl V, para cima. Funciona.
Dá pra se dizer que são regiões, ó. Novamente, não são linhas, são regiões. Uma região que funciona. Pra cima funciona também. Beleza? Felipe, pra baixo funciona novamente? Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Funciona. Segura aqui. Segura aqui. O centro novamente, ó. Principalmente o centro, olha a região do centro. Bastante. Felipe, pra baixo. Funciona novamente? Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Funciona. Ó. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Perde aqui. Vai embora. Ó. E nesse momento tocou aqui. Tocou aqui. Perdeu aqui. E agora nós estamos aonde? Numa região de importância. Então agora nós vamos atravessar o Lago Negro da importância para conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu adoro, cara. Pra mim é muito legal imitar os caras do YouTube, porque pra eles, tipo assim, seria uma thumb assim, agora é a hora de decidir o mercado financeiro. Vai ser tão decisivo quanto foi aqui em cima, quanto foi aqui em cima, quanto foi aqui. O mercado nunca vai acabar, gurizada. Então fiquem tranquilos, tá? Não sou fã dessas thumb. E aí tu pega Ctrl, até porque eu não tenho nem quem faça thumb pra mim, muito menos vou eu fazer minha thumb, eu tenho tempo pra mim. Isso aqui é pra me acalmar. Faz aqui Ctrl C, Ctrl V, pra baixo. Olha lá, de novo. E se eu fizer de novo, olha o que acontece. De novo. Isso aqui não é bruxaria, isso aqui não é magia, isso que eu faço com qualquer ativo, ele funciona. É assim que eu gosto de operar, é a maneira a qual eu me adaptei e que eu entendo que é importante. Então eu já fiz DJ Felipe Rezes. Então eu já fiz o meu mapeamento aqui das áreas que eu acho que é de importância. Então eu estou num ponto de importância nesse momento e eu entendo que agora eu preciso procurar por sinais claros de venda ou de compra. Então, para sinalizar isso para vocês de uma maneira melhor e mais criativa, vou trazer para vocês uma história da minha vida para vocês conseguirem entender quando se opera e quando não se opera, beleza? Não pensei em nada antes, então não tenho uma história de bate-pronto. Mas pensando em pontos de importância da minha vida, você acha que seriam alguns, mas eu diria o de mais importância, deixa eu pensar, algo com Inter. Não, algo com. Lembrei um ponto de importância para vocês entenderem bem as coisas, tá? Eu namoro a minha esposa há 5 anos, ou 6 anos, algo do gênero, não sei muito bem, acho que 5. E quando eu comecei a gostar dela, quando eu comecei a me relacionar com ela, o pai dela tinha dado uma regra pra ela, os pais dela também tradicionais, sabe? Você tem que saber disso, que ela não poderia namorar ninguém antes de terminar o ano. E a gente começou a se gostar, é julho. Ou seja, pra quem é apaixonado, estamos falando de meio ano, é uma loucura pra um coração apaixonado. E aí o pai dela não deixava de forma alguma que ela namorasse ou tivesse relacionamento com alguém. E aí a gente começou a estudar maneiras de como a gente poderia fazer isso. Ou seja, nós estávamos num ponto de decisão e nós tínhamos que tomar uma iniciativa de entender algo. O que a gente entendeu? Que naquele momento não tinha o que fazer, a gente tinha que esperar o tempo acontecer. Ou seja, traduzindo para o trading, se você quer namorar, ou você quer comprar uma ação, você quer vender uma ação, você quer tomar uma atitude com aquela garota, quer dar uns beijos nela, quer dar uns pega nela, e tu quer muito se grudar naquela ação, tu tem que esperar a hora certa. Tem que esperar o momento certo. Tem que esperar ele estar no ponto certo. E quando estiver no momento certo, tem que dar a green flag, ou seja, a bandeira verde. Tem que dar o sinal verde. Então são dois gatilhos muito importantes no trade. Entender o momento que você está vivendo. Você está vivendo o enrolation ou você está vivendo um ponto de importância para pegar grandes movimentos. Beleza? O que é importante que vocês entendam? Nessa região aqui, por exemplo, no qual nós... Deixa eu pegar meu cursor. Essa região aqui que nós chegamos da última vez, eu comecei a comprar índice futuro. Ou melhor, comecei a comprar opções aqui no 125. Por quê? Eu tinha um candle de reversão, que é esse candle aqui, que tem como alvo fechar esse ponto aqui. No dia de hoje eu zerei todas as minhas posições que eu tinha em opções de BOVA. Aqui eu tomei absolutamente tudo que eu podia, entendendo que talvez poderia vir para cá. Só que eu também entendia que qualquer momento a gente ia voltar para cá, porque são pontos de importância. Beleza? Então, nesse momento, eu começo a entender que eu estou num ponto de importância e preciso procurar agora em time frames menores, ou seja, eu preciso começar a procurar em tempos gráficos menores opções de entrada, de venda ou de compra
dentro do índice futuro. Então agora eu começo a olhar para os candlesticks, beleza? Depois vai ter uma aula sobre candlestick, tá? Não vai ser agora. O que nós temos então sobre candlesticks? Existem tipos de candlesticks, milhares de tipos de candlesticks. Existem formações gráficas de candlesticks. Então vamos lá. Candlestick é um jogador. Formações gráficas de candlesticks nada mais são do que um time de futebol de candlestick. Então tu tem lá um martelo invertido, é o lateral direito do time. Tu tem um martelo invertido assim assado, aí tu tem o lateral esquerdo. Mas nada adianta se não tiver o time, então tem que ter o contexto nele acontecendo. Beleza? Então, por exemplo, esse candlestick aqui é um engolfo de alta. Show de bola, tá? Não vou entrar no mérito porque é um engolfo de alta, mas é um engolfo de alta, sinal autista. E este candle aqui, do dia de hoje, dia 15 do 4, é o candle que se chama de candle explosivo. Por que ele é o candle explosivo? No Minecraft tinha aquele candle, aquele creeper que explodia, chegasse perto dele, né? Exatamente esse é o candle explosivo. Por que ele é o candle explosivo? Porque ele está prestes a explodir de um lado ou para o outro. Por quê? Porque o creeper, o candle explosivo, ele nada mais é do que um candle de empate, ou seja, absolutamente ninguém ganhou o dia de hoje. Reparem como o dia de hoje ele foi basicamente não existiu no índice futuro. Ele foi parado, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Beleza? É isso que ele me traduz. Entendendo que essa aqui é a máxima, essa aqui é a mínima, essa aqui é a abertura e essa aqui é o fechamento. Como o fechamento foi abaixo da abertura, ele se tem pintado de vermelho. Show de bola, até aí nenhum problema, né? Então, indo para os 120 minutos, nós vamos ter o que? Então, eu saí do gráfico diário para o gráfico de 120 minutos. Eu tenho que olhar toda a floresta. Beleza. Olhando toda a floresta, o que eu tenho nascendo aqui? De forma bem clara, eu tenho um canal baixista aqui. Né? Tem um canal de baixa. Aqui. E como esse meu canal de baixa é traçado, eu posso pegar Ctrl C, Ctrl V e colocar ele para cá. Posso fazer a mesma coisa para cá. Então eu já entendo que nós não temos mais somente um canal de baixa, mas também já temos um canal de alta sendo produzido. Por quê? Porque esse movimento aqui já foi praticamente perdido. Então eu tenho esse canal aqui sendo traçado a partir de agora. Esse canal de alta aqui. Então nós começamos a operar dentro de uma tendência altista, visto que nós temos pela primeira vez, dentro dessa tendência aqui, um fundo mais alto que outro fundo e fundos mais altos. Então eu começo a entender que nós temos pontos de compra. Então no longo prazo eu entendo que o mercado deve vir, não sei se está com atalho aqui. Ah, está com atalho. Deve vir procurar aqui, esta região aqui de cima. Entretanto, se nós estamos num canal de alta, nós também precisamos entender que o centro do canal, mais ou menos essa região aqui que ele está nesse momento, é uma região de suporte ou resistência, que nesse momento está atuando como resistência para o mercado financeiro. Então, nos 120 minutos não tenho muito a se dizer, não tem um sinal claro. Eu tenho um sinal que o mercado ficou de lado pelas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 horas o mercado está lateralizado nesse caixote. Aonde para onde ele perder, ele com certeza vai correr. O que eu esperaria para o dia de amanhã? Um candle que seja altista ou baixista e o lado que for o gap, desculpa, um gap altista ou baixista e o lado que for o gap, ele vai se aprofundar. Nós temos este gap aberto aqui. Então, eu poderia muito bem entender que o mercado vem fechar este gap, produz um novo fundo mais alto que este fundo aqui, e aí sim nós tomamos energia para vir buscar para cá. Essa é uma pré-análise, e tá bem escrito aqui embaixo que esse conteúdo não é representação de compra e venda. Estou só mostrando como que eu analiso os gráficos para tomar posições de índice, Bovespa e assim por diante, tá? Então, eu vou basicamente esperar sinais dentro do gap para buscar operações dentro de BOVA para comprar ou vender opções de BOVA. Se o mercado abrir com um gap de baixa, eu sou o primeiro a vender. Gap de alta, eu sou o primeiro a comprar. Então, é isso que eu vejo para o índice futuro nos próximos dias, basicamente amanhã, ou nos próximos candles ali, enfim, coisa do tipo. Mas com um tipo de posição até mais altista, formando posições mais longas. E depois de buscar esta região aqui, eu entenderia perfeitamente que nós estamos prontos para
buscar outras regiões altistas e depois buscar novamente regiões baixistas, beleza? Esse é o índice futuro, então vamos olhar agora um pouco as ações, composição dos índices. Essa aqui, para mim, é uma das melhores ferramentas do Profit, que ele te mostra os índices por composição, o que está mais forte, o que está mais fraco. Então nós estamos com, hoje quem puxou o Ibov para baixo foi Petro. Petro está bem pesada, bem pesada. Então Petro, ela tá, ó, tá traçado aqui. Petro tá numa região bem complicada aqui, tá? Eu particularmente comprei opções de Ibov, mas já realizei elas. Não sei se eu tenho aqui no meu relatório de performance. Não sei qual licença que eu estou usando aqui do meu Profit. Mas... não tem. Mas... é uma região lateral, é uma região de alta que nós buscaríamos por pontos de alta. Por isso que nós temos um candle legal aqui. Eu já comprei, já realizei inclusive aqui nesse centro aqui. Mas eu entenderia que Petro ainda tem esse alvo aqui em aberto, tá? Mas tá bem pesado, por causa do petróleo. E se mostrou isso hoje. Então Petro eu não vejo posições a serem tomadas nesse momento, visto que o trade já aconteceu e ele já foi realizado, né? Eu já comprei as opções quando chegou ali. Então, beleza. Composição dos índices. Deixa eu botar... não tem como. Deixa eu deixar ele livre aqui, para eu conseguir pelo menos eu ir vendo e arrastando para a tela. Então tá, vamos lá. Pontos. Credo. Pontos. Não puxa por pontos. Então tá. Então Prio 3, outra ligada ao petróleo. Essa daqui, ela é bem delicada, porque ela é uma ação muito boa. Muito boa. Essa daqui é uma tendência brutal de alta, né? Não precisa nem dizer nada em relação a ela, né? Nós estamos falando de uma das maiores empresas da Bolsa de Valores do Brasil. E ela está chegando num ponto importante, que é esse ponto aqui. Ponto, de muito suporte e resistência, que é essa região aqui, região dos 32. Aqui nos 32, que é o momento que ela já está chegando novamente aqui. Cara, aqui os compradores vão defender com unhas e dentes. Eu entendo também que é muito importante ter um gráfico semanal. Então eu vejo de suma importância olhar esse gráfico aqui para entender o que está acontecendo com a ação. Então eu nesse momento eu me sentiria mais à vontade de tomar Prio 3 do que tomar Petrobras. Por causa do momento do suporte que ela se encontra, né? Claro, eu acho que aqui nessa região dos 29 ela tá muito dada. Mas daí até chegar nos 29, vou até botar um alarme aqui e vou esperar o 29. Chegando no 29 eu tomo ela. Em opções, né? Sempre com opções. Obrigado. Vale do Rio Doce, uma tragédia. Essa daqui também chegou numa região muito forte. Então vamos lá. Como que a gente traça regiões? Na prática, bota aqui a máxima. Aqui. 2 pontos. Aparência. Linha central. Aplicar. Ok. Ó, marcou. Ctrl C, Ctrl V. Pra baixo. Magic. Beleza? Barbadinha. Ninguém pode me falar que é difícil. Chegou aqui na região. Perdeu a mínima. Vendendo. No mínimo aqui nessa região aqui. Não tem problema. Show de bola. Tudo certo. É barbadinha. Vamos usar alguma para compra. Parece que agora todo mundo tá vendendo, né? PSSA3. Porto Seguro. Ó. Resistência aqui. Suporte aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pra baixo. Ctrl C, Ctrl V. Pra cima. Então também, cara, tá bem difícil esse mercado. Então é assim que eu tomo as minhas decisões, assim que eu faço as minhas análises. Acho que foi um vídeo bem legal para compartilhar com vocês em relação ao índice futuro e também aos estudos que eu faço. Eu ainda não dediquei no início desse vídeo, sempre dedico o abraço a alguém, né? Eu vou dedicar hoje o meu abraço ao meu querido companheiro de trading e um brother que a vida me deu, de alvorada pro mundo, Zé Corubu.
que fez inclusive anos no domingo, que Deus deu mais um ano de vida a ele. Então eu desejo anos a Zeca Urubu e a toda a sua nação alvoradense, e que ele possa continuar transmitindo seu conhecimento pro resto da sua vida. Zeca Urubu e a todos, um forte abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. E amanhã, se Deus assim. Ah, amanhã não. Amanhã é jogo do Inter, então amanhã não vou estar aí. Mas, e aí, quinta eu vou estar indo pra praia, não vou poder estar aqui também. Então, essa semana, somente 2 videozinhos pra vocês. Mas semana que vem eu prometo voltar com a análise dessa semana que isso aconteceu e os meus estudos em relação ao mercado. E também prometo me aprofundar um pouco mais em Profit Ultra, pra vocês entenderem de fato que o Ultra é muito bom e que vocês precisam ter ele. Beleza? Então tá, pessoal. Até mais. Falou!